Olá pessoal, estou aqui de volta. Vamos fazer a resolução do exercício número 3. Se um ponto do espaço 3D é representado como um vetor coluna e faz parte de um objeto definido na origem, escreva a matriz que, multiplicada por ele, o rotaciona em 45 graus, mantendo um eixo Z inalterado. Então, nesse caso, ele fala o seguinte, que o nosso ponto, que a gente vai chamar de ponto A, ele é formado por um vetor coluna, isto é, as coordenadas dele estão em uma coluna, onde você tem o x, o y e o z. Tá? Esse daqui é o seu ponto. Ele é representado dessa forma aqui. O ângulo, que eu vou chamar de A pequeno, ele é de 45 graus. Tá? 45 graus, ou no caso, a gente sabe que é π sobre 4, tá? Em radianos. Tá bom? Equivalente aqui. Ou esse, tá? 45 graus ou π radiano. E ele pede o seguinte, né, ó. Qual a matriz onde eu rotaciono esse ponto, deixando o eixo Z inalterado? Isto é, o eixo Z não vai ocasionar rotação. Nesse caso aqui, pessoal, essa rotação ela acontece com a seguinte matriz de rotação. Essa matriz de rotação ela é composta pelo seguinte. Meio que você faz a rotação 2D, né? Já que um dos eixos não vai ser alterado, você vai colocar cosseno do ângulo θ, né? O menos seno do ângulo θ aqui embaixo. Aqui é o seno do ângulo θ e aqui o cosseno do ângulo θ, tá? As demais coordenadas você coloca 0, 0 e aqui, já que não vai ser modificado o eixo Z, a gente coloca o número 1, tá? Sempre o número 1 ele deixa o inalterado o eixo Z. E aqui, como a gente sabe o ângulo, a gente vai só fazer essa alteração. A gente vai colocar o ângulo que se deseja fazer a rotação, que é o ângulo de 45 graus, tá? Menos seno de 45 graus, aqui é 0, aqui é o seno de 45 graus, aqui é o cosseno de 45 graus, que é 0, 0, 1, 0. Tá ok? Pronto, essa daqui é a sua matriz de rotação, tá? Para esse ângulo aqui. Mas aí, será se realmente está verdade? Será realmente isso é verdadeiro, né? Vamos colocar aqui no GeoGebra. Vamos olhar esse funcionamento. Tá? Vamos mudar aqui para 3D, né? No gráfico. Mudamos para 3D, estamos visualizando o ângulo. Vamos colocar aqui o nosso ponto. Ponto eu vou colocar ponto com coordenadas 1 e 1, tá? Ele apareceu aqui. E agora, o próximo passo, pessoal, é fazer essa matriz de rotação. Matriz de rotação, como a gente viu ali, ela está cosseno de 45 graus, vírgula, seno de 45 graus, que é a primeira linha, tá? Vírgula, 0. Segunda linha, né? Menos seno de 45 graus, vírgula, cosseno de 45 graus, vírgula, 0. A terceira e última linha, 0, 0, 1, tá bom? E agora eu quero saber o ponto B, né? Que é o ponto que vai demarcar a rotação. Então o ponto B é igual a M vezes o A, tá? M vezes o A. A gente percebe que o ponto B, ó, se você olhar de cima e olhar assim na lateral, o eixo Z não foi alterado, tá? Ó, o eixo Z não foi alterado, porém o ponto recebeu rotação, tá? Deixa eu colocar aqui numa perspectiva melhor. Pronto, tá aqui o nosso ângulo B e nosso ângulo A. Eles estão no mesmo patamar, tá? Ó, na mesma coordenada Z, tá? Só fez a rotação aqui, ó, tá? Deixa eu colocar ele em uma cor mais diferente aqui para que a gente possa visualizar ele, tá? Pronto. Deixa eu ver, pronto. Tá aí o ponto A e o ponto B, tá? Se eu quiser olhar uma visão de cima, né?
Acho que é por aqui. Pronto, ó, a de cima dá pra gente ver que ele fez uma rotação do A até o B, tá? Olha, ele fez uma rotação. Ok? Se eu colocar um outro ponto aqui, um ponto mais ou menos aqui nesse eixo Z, a gente vai perceber que o ângulo de formação é de 45 graus. Então eu vou chamar esse ponto de C, eu vou colocar ele nas coordenadas 0, 0, 0, 1, tá? Só para ele ficar ali no eixo. E pegando aqui a ferramenta de ângulo, a gente vai pegar o ângulo B, o C e o ângulo A. E a gente vê ali em cima que deu exatamente 45 graus, tá? Clica aqui em mover, vai para cima, ó, 45 graus a rotação, tá? Ó, estão em 45 graus. Então a nossa matriz de rotação está correta, tá? Não foi alterado o eixo Z e foi feita a rotação de 45 graus, tá bom? E é isso o terceiro exercício e até outro vídeo, pessoal. Até mais.